Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube. Logo depois desse amistoso do Santos contra o Coritiba, em Curitiba, na tarde desse domingo, o Santos foi lá até a capital do Paraná e venceu o Coxa por 4-1. Fez 3-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, meio que mudou o time inteiro e quem entrou poderia ter aproveitado melhor a oportunidade, meio que não sentaram, o pessoal sentou no resultado, o Santos só fez um gol no segundo tempo, aliás um gol muito bonito com o David Washington, e venceu o segundo tempo também por 1-0, na soma dos dois tempos, no placar, ficou então 4-1 para o Santos. Vocês gostaram? E aí, o que vocês acharam? O técnico Pedro Caixinha usou 25 jogadores nesse amistoso. Neymar foi para Curitiba, ficou no banco, entrou junto com o time, saudou a torcida e tudo mais, mas não entrou em campo. Quer dizer, ele entrou em campo para autografar camisas, agasalhos, bonés, luvas que os torcedores do Curitiba jogavam para ele, ele assinava e devolvia para os torcedores. Depois do jogo fez a mesma coisa com a torcida, estava do outro lado, porque o vestiário do Santos era do lado oposto ao banco de reservas. Enfim, muito solícito o Neymar em relação aos seus fãs, porque a gente via na televisão que não era só a torcida do Santos que gritava pelo nome do Neymar, a torcida do Coritiba também. O Neymar é um ídolo do Brasil, ele não é um ídolo só do Santos. Claro que tem as pessoas que não gostam do Neymar por N motivos, e a gente não tem, eu não tenho pretensão nenhuma de dizer se eles estão certos ou estão errados, cada um tem sua opinião e ponto final. Mas de uma maneira geral, o Neymar é ídolo do Brasil. Tá? Tem gente que não gosta, volto a dizer, mas eu acho, também não foi feita nenhuma pesquisa nesse sentido, mas para mim, a maioria dos brasileiros aprova e gosta do Neymar. E a gente viu mais uma vez uma demonstração desse tipo na tarde desse domingo em Curitiba. Vamos falar mais sobre isso, pessoal, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Isso é importante para continuar a fazer esse canal crescer, tá bom? Gente, o objetivo desse amistoso era testar jogador. O Santos foi até Curitiba sem alguns jogadores, né? O Neymar era um deles, o Guilherme também não foi porque estava lesionado na coxa, o Schmidt teve uma indisposição estomacal e também com uma lesão na coxa, o Escobar também ficou do lado de fora. Então o Santos foi para Curitiba sem 4 jogadores titulares, né? Neymar, o Guilherme, o Schmidt e o Escobar. E com essas ausências, o técnico Pedro Caixinha pôde dar uma olhada em alguns jogadores. Por exemplo, ele colocou o Barreal na lateral esquerda. Eu acho um desperdício. O jogador tem muita qualidade, vai ficar preso à lateral do campo, jogar como um lateral. Ele é um cara que pode entrar, claro que como lateral ele também pode fazer essa função de afunilar, sair da beirada do campo e entrar e ser mais um ali dentro, como gostava muito o Sampaoli, para ajudar na armação da jogada. Mas eu prefiro o Barreal ali no meio campo, jogando assim como ele fez no segundo tempo contra o Corinthians, quando o Santos foi eliminado na Arena do Corinthians por 2-1 e ficou de fora da final do Campeonato Paulista. Então eu acho que o Barreal acabou sendo interessante, porque ele joga ali, mas para mim, pelo menos, olhando esse jogo, ficou claro que ele rende, ele pode ser muito mais útil ao Santos, jogando no meio e não como lateral. Claro, você tinha o Kevson, você tem ainda o Souza, você tem o Vinícius Lira e o titular, que é o Escobar. Então o Santos tem 4 jogadores para essa posição. Eu não acho que seja justo e necessário que o Caixinha venha a improvisar o Barreal nessa posição. Por lugar do Neymar, mais uma vez, entrou o Soteldo. Não gostei do Soteldo, gente. Não gostei. Vocês gostaram? Eu não gostei. Um jogador que estava meio perdido em campo, confuso. Ele se misturava com o Verón. Esse eu gostei. O Verón eu gostei. Ele se misturava com o Verón. Às vezes jogava estava ocupando a mesma faixa de campo do ex-atacante do Palmeiras, quando deveria estar mais lá para o meio. E eu acho até que ele atrapalhou o jogo do Verón. Não jogou na posição que a gente esperava que ele pudesse jogar, ou seja, substituindo o Neymar. Ele insistiu demais em jogar de ponta esquerda e até em determinados momentos o Verón estava mais centralizado do que o próprio Soteldo. Não gostei do Soteldo. O Neymar, então, ele precisa de um substituto ali, porque o Soteldo não jogou bem. Pode ser o Barreal? Pode ser o Barreal. Mas é aquilo que eu falei para vocês, esse amistoso é legal, porque com certeza o técnico Pedro Caixinha tirou ensinamentos do que ele viu em campo. Tá? E o que eu vi em campo é que mais uma vez não, que dessa vez o Soteldo não jogou taticamente como ele pediu.
tá? E poderia, quem sabe, no segundo tempo, ter passado o Barreal ali pro meio para testar, para ver como é que funcionava. Entendeu? No lugar do Schmidt entrou o Rincon. Eu acho ótimo jogador. Eu gosto muito do Rincon, gente. Eu gosto muito do Rincon. Tem gente que torce o nariz. Aliás, eu nem sei se tem, entendeu? Mas eu gosto muito desse jogador. Ele começou a temporada como titular, perdeu a posição para o João Schmidt. E o Schmidt, como estava aí com essa indisposição estomacal, não pôde jogar, o Rincon entrou e entrou muito bem, mais uma vez mantendo aquele nível dele de excelência. Ele, que juntamente com o Soteldo, vai se juntar ao grupo da Venezuela para a data FIFA dessa próxima semana. Em relação ao Escobar, aquilo que a gente falou, entrou o Barreal, tá? Entrou o Barreal. Sobre o Guilherme, quem ficou na ponta esquerda foi o Verón. Esse eu gostei. Mais uma vez, a outra vez, que jogo foi que ele entrou também, eu tinha gostado, o pessoal não tinha, achou que não tinha sido bom, tal, esse moleque é bom jogador, gente. Ele é inteligente, ele sabe driblar, ele tem velocidade também, e ele joga em todas as posições da frente. Claro que o lado esquerdo é o lado favorito dele. Como o lado esquerdo é o lado favorito do Soteldo, mas o Soteldo joga também lado direito, se for preciso. O Verón, a mesma coisa. Eu acho que o Santos, nessa posição, tem jogadores muito interessantes ali pro lado esquerdo. Guilherme, o Soteldo, o Verón, o próprio Barreal pode jogar por ali se for o caso. Então o Santos está bem servido. E aí eu fico pensando numa coisa. Será que não vale a pena o Santos fazer um negócio com o Guilherme, gente? Porque em qualquer lugar que você passa, que você encontra um torcedor de outro time, eles ficam ali boquiabertos para falar do Guilherme. Tá? Eu não sei, o Santos precisa de um lateral direito, a gente sabe muito bem disso, e o Santos não tem dinheiro, mas tem moedas de troca. De repente o Guilherme pode ser uma solução aí para você contratar um lateral, você recebe lateral mais um dinheiro pelo Guilherme, que era para ter sido trocado com o Eric no começo do ano, o Eric do Atlético Paranaense, que está no Bahia, se eu não estou enganado, ele foi para o Bahia, e não foi porque o Guilherme disse não, até ele acabou dando uma entrevista falando sobre isso, dizendo que não quis ir e que o Santos o colocou no negócio sem consultá-lo. Normal isso, você faz o negócio, depois você pergunta para o jogador, escuta, olha, a gente tem esse negócio engatilhado, você está afim? Não está, mas morreu a história, tá? Mas o Santos está muito bem servido nessa posição. E precisa, ele necessita demais de um lateral, a gente sabe muito bem disso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, eu estava até falando aí sobre o Guilherme, aí para a posição, a gente tem o Verón, tem o Soteldo, tem o Barreal que pode cair para essa posição também. Eu tinha mais uma coisinha que eu ia falar com vocês e eu acabei até no meio desse comentário me perdendo um pouquinho, mas daqui a pouquinho eu volto a lembrar e falo com vocês sobre isso, entendeu? Gostei também das modificações, principalmente quando o Caixinha coloca em campo o Luizão na zaga central. Você pode dizer para mim, senhor Mano, ele colocou o Luizão e não o Basso, porque o Basso teve que jogar no meio campo no lugar do Rincon, porque não tinha ninguém para a posição. E lá ele colocou o Basso, e o Basso tem mais cacuete para fazer um volante do que o Luizão. É verdade. E eu só espero que o Caixinha não vai inventar de colocar o Basso para jogar de volante também, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega. O Basso é um jogador que o Santos precisa rapidamente se livrar dele. Não é fácil, claro que não é fácil, porque é um jogador limitado e ninguém se interessa por ele. Ninguém se interessa por ele. Entendeu? Ninguém se interessa por ele. Gostei também da entrada do David Washington e do posicionamento dele. Ele não jogou como centroavante. Quem foi jogar de centroavante foi o Tassiano. Ele jogou um pouquinho mais atrás, flutuando atrás do centroavante. E como o David Washington é um jogador muito bom, tecnicamente falando, é moleque, tem muita rapidez ainda no corpo e inteligência de jogo, então ele fez essa função com tranquilidade. E fez o quarto gol do Santos, que foi uma coisa linda, né? Ele se antecipa ao zagueiro do Coritiba, toma a bola e na saída do goleiro ele dá aquela cavadinha, ao invés de ficar batendo o rasteiro e a bola poderia bater no goleiro e não ter entrado. Então esse gol do David Washington tem que ser mostrado várias vezes para os atacantes. Para mostrar como é que se deve fazer quando você está de frente para o gol. Tá? Se bem que o atacante do Santos é o Tiquinho, que fez 2 gols. Um de pênalti e o outro com a bola rolando. O Santos fez 2 gols de bola rolando. 2 gols de bola parada e 2 gols com a bola
rolando, tá? Isso foi muito importante. Gosto demais do Tiquinho, gente, já falei isso para vocês. Eu vejo o David Washington como opção. Opção para você mudar um sistema tático, o Tiquinho tá suspenso ou tá cansado, alguma coisinha, troca. O titular da posição da camisa 9 para mim é o Tiquinho. Não tem conversa. Jogador experiente, forte, que é vivido no futebol e que não treme. Ah, o David Washington também não treme. Não sei. Ele é uma criança ainda. Está começando a se desenvolver no futebol. O Santos não pode abrir mão de um jogador que é dele, que tem um contrato de 3 anos com ele, para deixá-lo no banco para colocar o David Washington aqui no final do ano, ele está indo embora. O jogador do Santos, o patrimônio do Santos, o ativo do Santos é o Tiquinho. Não é o David Washington. Então a prioridade tem que ser o Tiquinho. Mas não só por isso, até porque o Tiquinho está jogando mais do que o David Washington. Muito embora eu veja no David Washington um jogador de muito potencial. Muito potencial. Seria muito legal se o Santos tivesse condições de comprar esse menino de volta. Comprar o David Washington. Repatriar esse menino. Trazer ele de volta. Porque o Palmeiras, por exemplo, contratou o Vitor Roque, que era do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona, depois foi para o Betis, não deu certo na Europa, veio para o Brasil. Como, por exemplo, o Gabriel. O Gabriel Barbosa. Foi para a Europa, não deu certo, o Flamengo repatriou. Antes tinha sido emprestado para o Santos durante uma temporada e foi até artilheiro do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Seria muito legal, mas para isso precisa ter dinheiro. Para isso precisa ter dinheiro. Eu não sei se o Santos tem dinheiro para isso. Aliás, eu não sei não. O Santos não tem dinheiro para isso. Tá? Outra coisa, gente, queria falar um pouquinho sobre o gol do Curitiba. A falha foi do Gabriel Bontempo? Não acho. Sinceramente, não acho. Ele foi muito bem marcado ali naquela saída de bola. Faltou cobertura, faltou atenção, porque era uma jogada que podia acontecer, do desarme dele, acabou acontecendo. Então faltou cobertura e atenção. E para mim, mais uma vez, o João Paulo mostra que é um goleiro de braço curto. Por isso ele não defende pênalti, porque ele tem um braço curto. O jogador do Curitiba chutou chapado, não foi nem com força. Parte de dentro do pé, né, de dentro do pé, de fora da área, num cantinho, é verdade. Mas se fosse o Brasão, gente, eu acho que ele teria colocado essa bola para escanteio. Por quê? Porque o Brasão tem uma envergadura gigante. Ele é muito maior que o João Paulo. Então, o que fica claro para mim nesse amistoso, mais uma vez, é que o goleiro do Santos é o Brasão. Eu até no começo da temporada, pelo final da temporada passada, achava até que o João Paulo poderia ser o titular e o Brasão reserva. Pela experiência. Porque o Brasão não terminou bem a temporada passada, quando o Santos foi campeão na Série B. Tá? Então eu tinha, até falei aqui, olha, o goleiro deve ser o João Paulo, mas depois do início dessa temporada e mais uma vez o João Paulo mostrando que é um goleiro de braço curto, ele tem que ser uma opção de banco, reserva, imediato. E o Jorge, né, por falar nisso, entrou bem no jogo, hein? Fez 2 baitas defesas, hein? A gente critica, aliás, até um pouco injusto, porque o Jorge não joga, a gente critica sem ver jogar. Não acho muito justo isso, eu mesmo já fiz isso daí, e dou mão à palmatória. Agora que ele jogou, teve uma partida na série, não, Paulista, acho que foi contra o Ituano, não lembro contra quem foi, que ele entrou e jogou bem. E hoje entrou no segundo tempo e jogou bem também, tá? É uma segurança pra gente. O que mais, pessoal? O Laser, é impressionante com a facilidade com que esse jogador bate na bola, com que ele encontra espaços, como o passe dele é preciso, como o arremate dele é bom. No segundo tempo ele quase fez um gol, e é um jogador que vai ser muito importante para o Santos nessa temporada, muito importante. É um jogador de altíssimo nível, uma ótima contratação o Santos fez. Tá entrando no Santos, foi acho que o 3º jogo dele, tá? E esse é um jogo amistoso. Ele vai adquirindo conhecimento do time, da maneira com que os jogadores se posicionam, com que o técnico o quer em campo. Isso demanda um certo tempinho, não muito, um tempo curto, como eu disse, um tempinho, e rapidamente ele vai começar a mostrar resultados. Seria muito importante se o Santos arrumasse mais um amistoso antes da estreia contra o Vasco no dia 30 de março em São Januário. Tá? E por falar nisso, o Neymar, né, que eu comentei com vocês, ficou só lá no banco de reservas, não se sabe ainda se ele vai jogar essa partida. Conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse o seguinte: olha, senhor Mani, cada jogador responde de um jeito a esse tipo de lesão. Cada jogador responde de um jeito a esse tipo de lesão, tá? Se é mais jovem, você responde mais rapidamente. Se é mais veterano,
Você responde de outro jeito. O Neymar está mais para ver. Mais não. O Neymar hoje é um veterano. Ele tem 33 anos de idade. Não estou aqui aposentando ninguém com 33 anos de idade. Mas 33 anos de idade, hoje não. Um jogador de 33 anos de idade é um jogador veterano. Não significa que ele está encerrando a carreira. Mas ele não tem mais 19 anos, como por exemplo tem o David Washington. Não tem. Então a recuperação para um jogador com 33 anos é mais difícil do que para um menino de 19 anos. Então, essa pessoa falou para mim, depende muito de jogador para jogador. Aí essa pessoa, importante o que ela me disse a respeito do Neymar. Se ele estiver apto para jogar contra o Vasco, muito provavelmente ele vai ficar no banco e vai ter alguns minutos. Vai acontecer com ele, nessa estreia contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, se ele estiver à disposição do Caixinha, o que aconteceu no jogo contra o Botafogo quando ele estreou. Ele começa no banco e depois entra no desenrolar da partida. Muito se criticou, e quando eu falo muito se criticou, eu estou dizendo o seguinte, a mídia tem repercutido muito isso, que o Santos não soube controlar, não soube dosar a minutagem do Neymar nessa volta dele. O Neymar deveria ter jogado menos do que jogou, para evitar exatamente isso que aconteceu. Essa lesão que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista e o fez ser cortado da seleção brasileira. Então agora, na recuperação dessa lesão, o Santos vai ser mais parcimonioso, mais cauteloso em relação à volta do Neymar. Tanto que eu volto a dizer para vocês, isso é informação. Se ele puder jogar contra o Vasco, o Neymar começa no banco de reservas e entra durante o jogo. Porque o Santos vai começar a monitorar mais ainda a minutagem do Neymar do que o fez no Campeonato Paulista. Tá bom? Gente, Gil e Zé Ivaldo. Gente, que dupla, hein? Pelo amor de Deus, que dupla, gente. Eu me sinto muito seguro com os dois, muito seguro com os dois. E o Zé Ivaldo, inclusive, fez o segundo gol do Santos, uma falha do goleiro do Curitiba, é verdade, mas ele estava lá, cabeçou e fez o gol. E eu fico imaginando aqui, o Santos poderia ter feito a semifinal do Campeonato Paulista, e hoje está jogando contra o Palmeiras, nesse domingo, se o Caixinha não tivesse sido teimoso, colocado em várias partidas o Baço, e entre elas, além do Baço, o Luan Pérez, que não votou bem. Demorou para ele encontrar a dupla de zaga do Santos, Gil e Zé Ivaldo. O Gil, a gente já falava há muito tempo. Fazia tempo que a gente estava falando sobre isso. O Gil não pode ficar de fora, o Gil não pode ficar de fora. O Santos perdeu muitos pontos do Campeonato Paulista. Muitos pontos. Quem sabe, se o Gil estivesse jogando desde o começo, o Santos não pudesse ter mais pontos do que o Corinthians e enfrentado o Corinthians, não em Itaquera, mas sim na Vila Belmiro, onde ele teria mais chance de vencer o jogo e hoje poderia estar fazendo a final contra o Palmeiras, entendeu? Do Campeonato Paulista. Mas enfim, ficou para trás, passou, acho que o Caixinha aprendeu com tudo isso e volto a dizer para vocês, gente, o que eu disse aqui no vídeo, que vocês assistiram, né? Nem todos, mas muitos assistiram. O Santos, para mim, é candidato ao título do campeão brasileiro. Ah, Sormani, mas a Copa do Brasil é mais fácil. Eu não acho. Ah, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, é longo demais. É verdade. Só que o Campeonato Brasileiro você vai comendo aos pouquinhos. Aqui, ali, pá, vai pegando pela beirada. A hora que você vê, você está lá em cima. Por que eu acho que dá? Eu já disse isso para vocês aqui. Porque Palmeiras, Botafogo, Flamengo e outros times, Internacional, que são fortes hoje no cenário esportivo brasileiro, eles vão estar na Libertadores. E em muitas partidas, eles vão colocar o time alternativo em campo no Campeonato Brasileiro para não prejudicar a campanha na Libertadores. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, com certeza vão fazer. Tem o Atlético Mineiro também, se bem que o Atlético acho que está na Sul-Americana. Mas enfim, a Sul-Americana também é um estorvo. Estorvo não, é também um campeonato que os times querem ganhar. E como o Santos não tem nenhum campeonato, a não ser a Copa do Brasil, o Santos pode entrar com o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro do começo ao fim da temporada. E ele pode somar pontos quando os outros, de repente, podem estar perdendo ponto porque está com o time alternativo. Por que eu acho que é mais difícil a Copa do Brasil? Porque a Copa do Brasil, os times vão mordendo, chegando. Quando chegar ali nas quartas de final, semifinal e final, eles vão colocar o que tem de melhor. E eu acho que nesse momento o Santos não tem condições de bater de frente, nem com o Flamengo, nem com o Botafogo e nem com o Palmeiras, tá?
Você vai dizer para mim, ah, senhor Mano, Botafogo. Tá, meu filho falou isso para mim, pai, o Botafogo? Eu falei, eu acho. O Botafogo é um time que já está, que tem, individualmente falando, jogadores muito bons. O Botafogo gastou R$500 milhão em contratações. Já tem um treinador, que é o Renato Paiva. Ah, senhor Mano, o Palmeiras aí está quase que perdendo o Campeonato Paulista porque foi derrotado em casa para o Corinthians. Mas é um time cascudo, acostumado a disputar a final. Entendeu? A gente não pode deixar esse lado. A gente não pode deixar esse lado. Então, por isso que eu acho, se o Santos pegar numa quarta de final, uma semifinal e uma final, se chegar nessa fase na Copa do Brasil, esses times, vai ser difícil, entendeu? Vai dizer, não é impossível. Claro que não, mas vai ser difícil. Por isso que eu acho que esse time tem condições de ser campeão brasileiro. Lembrei que eu ia falar com vocês. Quando eu estava falando até a respeito do Guilherme ser moeda de troca. Eu li hoje que o Santos estaria interessado no Pumita Rodrigues do Vasco, que hoje é reserva do Luiz Henrique. Eu conversei com meu amigo Fábio Azevedo, com quem eu trabalhei na Fox, e ele tem um canal todinho dedicado ao Vasco da Gama. Eu perguntei para ele desse negócio. Eu falei assim, olha, senhor Mano, eu não estou sabendo. Eu vou procurar me informar e qualquer coisa eu te aviso. Aí eu perguntei para ele, o que você acha? Eu disse, olha, o Pumita, com a bola nos pés, é um bom jogador. Marcando é um desastre. É um perna frouxa, ele falou para mim. Não ganha uma dividida. Então, se for verdade que você é interessado no Pumita Rodrigues, é preciso analisar bem. Ver bem, porque ele deu essa informação para mim. É um jogador que, quando tem a bola nos pés, é muito bom. Na marcação, é frágil demais. E assim é o Xermão. É ruim na marcação. O Léo Godoy é ruim na marcação. Você precisa arrumar lateral que marque bem. E apoie bem também, como o Escobar faz na esquerda. O Escobar marca muito bem e ataca bem. Por isso que eu já falei para vocês aqui, talvez seja até o caso de você improvisar o Escobar de lateral direito e colocar um dos laterais que o Santos tem, que é Edson, Souza, depois que ele voltar da lesão, ou mesmo o Vinícius Vira, porque o Escobar pode resolver um problema do lado direito. Senhor Mano, mas ele é canhoto. Qual o problema? Se o Décio joga na lateral esquerda, por que o canhoto não pode jogar por ali? Claro que pode. Claro que pode. São poucos os exemplos desse tipo. Pouquíssimos exemplos desse tipo. O Santos teve um lateral, isso na época do Pelé, isso nos anos 70, chamado Rildo. Ele veio do Botafogo. E ele era canhoto. Ele começou como lateral direito no Botafogo. Por quê? Porque o lateral esquerdo era o Nilton Santos. Então o Rildo, canhoto, era o lateral direito. Quando o Nilton Santos, já mais velho, passa para a quarta zaga, aí o Rildo vai jogar de lateral esquerdo. Entendeu? A seleção da Itália tinha um lateral direito chamado Sebastiano Nella. Ele era jogador da Roma, assim como o Bruno Conte. Bruno Conte foi um dos primeiros atacantes canhotos que jogou pelo lado direito. Ninguém fazia isso antigamente. E o Nella era um lateral direito da Roma, que jogou na seleção da Itália também, de 82. Eu acho que ele estava no grupo que foi campeão do mundo. Acho, mas ele jogava na Roma. Tá? Na época estava lá que a Itália tinha o Maradona, o Careca, o Cerezo, Gullit, Van Basten, Rijkaard, era um timaço, né? Tinha os alemães lá, o Matheus na Inter de Milão, o Klinsmann também, enfim. O que é hoje a Premier League, naquela época era o campeonato italiano, que era o melhor campeonato do mundo. E o Nella jogava de lateral direito e era canhoto. Então eu acho que poderia perfeitamente pensar numa solução dessa se o Santos não encontrar o lateral direito. Entendeu, gente? Enfim, foi isso. Falei aí sobre o amistoso, tem uma pincelada a respeito do Neymar, falei sobre improvisações, futuro e o que eu acho que o Santos pode apresentar ainda nessa temporada. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deem um like, ative o sininho. Isso é importante para fazer esse canal crescer. E eu sei que eu posso contar com vocês. E se inscrevam, hein? Que é importante também. Nos falamos.